lá. Pronto, início da chamada. Então, pessoal, lá na aula eu divido com vocês em princípios gerais de anestesia, falo um pouquinho sobre os endovenosos, depois eu falo sobre os... Ô, gente, tô doida. Falo sobre os locais separados, né? Os inalatórios e os locais. Por que a gente faz nessa ordem, né? Primeiramente os princípios gerais, depois os endovenosos junto, né? Depois os inalatórios e locais. Porque, na verdade, todo anestésico usado por via parenteral e por via inalatória, ele gera anestesia geral. Então, a gente separa basicamente entre os anestésicos de anestesia geral e os de anestesia local, tá? E tem algumas coisas importantes que a gente tem que observar na hora da escolha da medicação e na hora da questão da aplicação. Primeiro, tem que levar em consideração que o anestésico ele não é um tratamento, né? Então, ele é uma forma de você minimizar a reação durante o processo cirúrgico, principalmente as reações do sistema nervoso autônomo. Porque a tendência do paciente à dor e durante o sangramento é que o sistema reaja a tentar minimizar essa alteração. Então, ele pode ter alteração de pressão, alteração de vasculatura, ele pode ter alteração de ritmo, né, de frequência respiratória, ritmo cardíaco. E tudo isso leva a complicação durante o procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico, certo? Além disso, ninguém quer sentir dor, né? Para nenhum tipo de procedimento. É o mais básico que a gente vê na... Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Tá tranquilo. Não, tá normal. Tá de boa. É o mais básico durante os procedimentos e até durante algum tipo de necessidade. Por isso que as pessoas buscam tanto analgésicos e anestésicos. Coisas importantes que a gente vê mais assim em algumas provas e que é importante que vocês entendam. Aqueles 4 estágios da anestesia. Né? Então, o estágio inicial, onde a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, que eu já vou falando com vocês. O duro de projetar, gente, é que eu não consigo ver quem está querendo entrar. Eu vou falando por aqui, se vocês quiserem, acho que vocês têm os slides aí, é mais fácil vocês abrir, tá? O estágio inicial que a gente tem, é então aquele estágio de analgesia, onde o paciente está consciente, mas ele já começa a ter um certo torporzinho, ele, dependendo da medicação, você pode ter amnésia associada a ele, e dependendo da medicação, você também pode ter analgesia. Só que a gente tem que lembrar que os sistemas de excitação, eles demoram mais para serem inibidos do que os sistemas inibitórios. Então, nessa parte inicial, nesse início aí, no estágio 1, o paciente pode ter muita euforia, muita agitação. Conforme vai, então, administrando maior, vai aumentando a concentração do anestésico, você entra no estágio 2, que é o estágio de excitação. Então, é quando você tem, basicamente, depressão total do sistema de inibitório e total plena atividade, ou relativamente plena atividade do sistema excitatório. Então, esse paciente ele tem excitação, delírio, comportamento combativo. Esse é um dos estágios que não se almeja durante o processo cirúrgico, durante o estágio de anestesia. O interessante é que você use a medicação ou associe medicações para você passar como se fosse direto por esse estágio. Então, medicamentos que têm uma indução de anestesia rápida, eles basicamente quase não têm estágio 2. Todos entram nos 3 estágios, podendo chegar ao 4º estágio, tá, gente? Mas se você usa um com indução rápida, ele passa bem rápido pelo estágio 2, o paciente sente menos esse estágio. Por que isso é interessante? Porque, normalmente, a indução da anestesia, a recuperação, ela vai ser um espelho da indução. Então, se o paciente teve um estágio 2 muito proeminente durante a indução, possivelmente ele tenha um estágio 2 muito intenso quando ele estiver fazendo a recuperação, quando ele estiver retomando. E aí entra também além desses 4 estágios, os 3 estágios que a gente tem durante o processo de anestesia, que é a indução, a manutenção e a recuperação. Lembrando, então, que quando você observa esses 4 estágios aqui, são os estágios de profundidade do efeito anestésico. Lembrando que o efeito anestésico, ele reduz todas as sinalizações, e é por isso que a gente tem toda essa redução de sinalização, que o interessante durante a anestesia é que você chegue no estágio 3, onde o paciente está inconsciente, ele tem ainda, né, a manutenção bulbar lá da respiração, ele tem diminuição da agitação de contração muscular, ele não reage ao toque, não reage à dor, nem de forma física, nem de forma
que o sistema nervoso autônomo dele esteja reagindo, nem de forma autonômica. Mas você não quer que ele entre no estágio 4, que é o estágio de depressão bulbar, que é o estágio onde todas as sinalizações, inclusive do sistema nervoso autônomo, elas são depletadas, e aí você pode ter uma parada respiratória, depressão e parada cardíaca, e aí ausência total de movimento, que indica aí uma redução dessa sinalização do sistema nervoso central. Então, basicamente, esses 4 estágios, o interessante é que você entre rapidamente, haja uma passagem do estágio 1 para o estágio 2 e que o paciente seja mantido no estágio 3. E é por isso que, durante a anestesia geral, tende-se a fazer a indução da anestesia com o anestésico parenteral, porque normalmente o tempo de indução dele é bem rápido, em menos de 1 minuto o paciente já entra, né, no estágio de anestesia, então ele sai de um estágio 1 basicamente para um estágio 3, ele entra em consciência em aproximadamente 30 segundos, e aí você faz a manutenção de todo o processo com o anestésico inalatório, porque ele é mais fácil de você controlar, então você consegue controlar a profundidade com mais facilidade, já que você consegue ali ir administrando uma quantidade maior de anestésico ou maior de oxigênio, você vai regulando esse estágio de anestesia do paciente, mantendo ele equilibrado. Claro que você vai fazer monitoramento cardíaco, monitoramento respiratório, vai ver como está a função dele, como ele está respondendo, e aí você consegue manter ele nesses estágios, então isso é importante. E aí entram aquelas concentrações que eu falo para vocês, que é a concentração alveolar mínima, eu estou falando de inalatório, ou concentração plasmática mínima, eu estou falando então de parenteral. E aí depende de cada medicação para cada paciente. Tranquilo isso daí? Tranquilo? Então, em relação aos parenterais, nós temos lá aqueles exemplos mais clássicos, né? Do tiopental é barbiturato. Ele tem todos os efeitos dos barbituratos, então ele tem um efeito principalmente em receptor do tipo GABA-A, canal de cloreto. Temos também o propofol, que é muito importante, e é um medicamento que não é usado somente para anestesia, ele é usado também para analgesia. Então, como ele tem essa depressão de sinalização e causa analgesia, ele é usado também em caso de dor crônica, de difícil controle, ou dor aguda de difícil controle. Tem várias formas de se usar. Um dos que eu coloquei para vocês, que é a acetamida, ou ketamina, né, que me fala, ela é um medicamento bem complicado de se usar, ele é muito bom, ele tem as outras utilizações que têm sido feitas com ele agora, em relação até a controles de alteração cerebral, depressão, tem feito estudos também com o uso da ketamina no auxílio na depressão. Então, ele não é usado exclusivamente para anestesia, mas ele é um bom anestésico e ele tem a característica diferencial de todos os outros, que é que ele faz uma anestesia dissociativa. O paciente continua respondendo, continua caminhando, ele tem respostas autonômicas, ele mantém uma respiração relativamente controlada, mantém também a questão dos batimentos cardíacos. Então, o paciente, ele não fica em depressão, né? Ele não perde as suas funções básicas. Isso é positivo, principalmente em criança, por causa dos estágios de anestesia, mas isso também é negativo, porque muitas pessoas usam isso como droga de abuso e para a realização de abuso também. Inclusive, há pouco tempo atrás, 2 peritas da Polícia Federal estiveram na União Evangélica falando sobre isso, que tinham prendido uma quadrilha, que estava distribuindo ketamina para violência sexual e roubo em algumas festas de Goiânia. E aí a diferenciação deles todos é que o tiopental, o metabolismo dele é bem mais lento, então o paciente ele tem muito problema com o tiopental. Ele vai ter os problemas daquela síndrome da ressaca posterior, né? Todas as relações com barbitúricos. Se você pensar na reação adversa do benzodiazepínico, você potencializa ela para o barbitúrico e observando aqui uma medicação de ação intravenosa, piora mais ainda. Ela também ele pode promover alterações como necrose de alguns tecidos, então a administração dele tem que ser controlada. Então, é importante se observar isso. O propofol ele já tem um metabolismo um metabolismo hepático mais intenso, então é mais fácil de se controlar, por isso que a gente também tem mais usos dele, tá bom? Em relação a tudo isso, gente, que eu falei para vocês, que a gente tem que observar aqui, que o anestésico endovenoso, ele é basicamente sempre lipossolúvel, ele tem que ser lipossolúvel, porque ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica. E como eu falei para vocês, a gente tem alterações de vários tipos de sinalização neuronal. E aí,
temos, então, várias reações adversas que são comuns à anestesia, que estão relacionadas com essa sinalização neuronal depletada. Então, o paciente, ele pode ter alteração de pressão até... Desculpa, gente, estou gaguejando aqui, porque tive que pôr o aparelho de novo. Então, tem hora que eu vou engolir a língua aqui sem querer. Ele faz depressão, redução da pressão arterial sistêmica. Ele pode fazer, então, alteração do sistema nervoso autônomo simpático. Ele pode ter uma redução do controle de barocepção, pode causar vasodilatação direta, depressão de miocárdio, e tudo isso pode ser controlado com o uso de adjuvantes. Então, nós podemos usar alguns adjuvantes que auxiliem no processo de manutenção da anestesia, sem que eu tenha que usar muito anestésico e sem que eu tenha os efeitos contrários a ele. Então, a gente tem aqui, basicamente, os medicamentos que são os bloqueadores neuromusculares, porque já existe naturalmente um impulso, um reflexo de vômito, então ele reduz esse reflexo. Nós temos também os benzodiazepínicos, que vão auxiliar na redução da ansiedade mesmo do paciente e auxiliam também no processo de amnésia. E na anestesia, o processo de amnésia, ele é positivo, porque essa ansiedade inicial, né, que o paciente tem de sair do quarto e até o centro cirúrgico, ou estar ali no centro cirúrgico observando tudo aquilo, observando a entrada na anestesia, pode causar uma certa agitação, principalmente na hora do retorno. Então, essa amnésia inicial, ela é positiva. E alterações de temperatura são normais também, porque a gente tem uma alteração da regulação hipotalâmica de temperatura. Como eu falei, o vômito também é normal, como está nos slides aí para vocês. Calafrio, obstrução de via respiratória por causa da reativação do sistema nervoso autônomo, né, o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático pode gerar uma broncoconstrição. Então, tudo isso é comum. Uma coisa que eu não falei na aula, e não está no livro de vocês, que é uma coisa assim que eles não têm, não é uma reação adversa direta obrigatória, mas ela pode acontecer, é o paciente que tem que apresenta delírio quando ele retorna do processo anestésico, que eles chamam normalmente de delírio de UTI ou alguns tipos de alteração de consciência. Existem alguns estudos que mostram que ele pode sim estar relacionado com o dano cirúrgico. Então, normalmente isso acontece em cirurgias de grande porte, normalmente ortopédicas e cardiovasculares. E aí o dano cirúrgico gera um processo inflamatório muito intenso. Então, em algumas cirurgias de grande porte, eles têm utilizado alguns glicocorticoides, que vão reduzir a dor também do paciente no processo pós-operatório, mas podem reduzir essa sinalização que induziria o delírio no paciente. Mas eles já observaram também que a profundidade da anestesia é muito importante. Então, quanto mais profunda a anestesia e quanto mais tempo o paciente fica nesse estado profundo de anestesia, maior a possibilidade de desenvolver esse delírio pós-operatório. Então, pode ter relação. Quando você vê isso na terapia intensiva, eles colocam isso muito em relação com a desorientação do paciente, que ele perde a noção, né, de dia e hora, ele perde a noção de onde ele está, né, ele não sabe que horas são, onde que ele está, que lugar é aquele. Alguns têm uma amnésia, eles não entendem que eles estão ali, eles acreditam que estão mais tempo do que estão. E tudo isso pode piorar o quadro, mas o processo anestésico, ele é um dos gatilhos para esse quadro de delírio. Tá? Então, só para vocês terem essa informação, que é uma coisa que vem sendo mais falada agora, em alguns estudos, e é interessante. Então, continuando a falar aqui dos anestésicos gerais, nós temos os inalatórios, que são os mais utilizados. E aí tem algumas informações importantes nos inalatórios. Primeiro são aqueles dois coeficientes que eu mostro para vocês na aula o tempo inteiro naquelas duas tabelas. Coeficiente óleo-gás, né? E coeficiente sangue-gás. Quanto maior o coeficiente sangue-gás, maior afinidade esse anestésico vai ter com proteínas plasmáticas, né? Maior afinidade ele tem com o processo, com o sangue em si. Então, ele vai ficar muito mais retido no sangue do que distribuído no gás. E quanto maior o coeficiente óleo-gás, mais lipossolúvel é esse anestésico. Então, as relações que têm que ser feitas aqui são as seguintes. O meu coeficiente óleo-gás, ele determina a potência.
Quanto mais lipossolúvel, maior a facilidade o anestésico tem de penetrar o sistema nervoso central, certo? Então, mais potente ele é. Quando eu pensar isso lá para o anestésico parenteral, é o que a gente vê mais, quanto mais afinidade ele tiver por tecido gorduroso, mais ele vai acumular no corpo em tecido gorduroso. Então, eu tenho que pensar lá que se eu fico administrando anestésico parenteral no meu paciente por muito, muito tempo, a tendência é que esse anestésico, na hora que ele vai recircular no organismo, lembra dos gráficos de recirculação? A hora que eu administro, o primeiro local que ele vai é para o cérebro. Então, ele sai através, né? Ele vai para o cérebro, penetra no sistema nervoso central, vai então para o tecido muscular, depois para o tecido gorduroso, depois para o tecido ósseo e articulações. Então, ele recircula. Por que ele recircula? Porque as concentrações dele seguem a cinética farmacológica de qualquer outro fármaco. Tá? Vocês lembram da cinética? Ele tem que ir para o sangue para distribuir no tecido. E aí, conforme ele estiver circulando, ele vai entrando em equilíbrio com os tecidos e com o sangue. Quanto mais afinidade ele tiver no tecido, maior tendência ele tem de aderir no tecido. E aí, a taxa de desligamento dele do tecido para o sangue é mais lenta. Então, mais tempo ele vai ficar circulando no corpo. Então, quanto maior a quantidade de anestésico administrada, quanto mais ele impregnar o tecido lipídico, mais ele vai ficar circulando posterior ao encerramento da anestesia. Então, esse paciente vai ter o quê? Uma recuperação mais lenta. Então, ele vai ficar mais tempo em contato com aquilo. Ele vai ter. Isso não vai influenciar na profundidade, porque os níveis sanguíneos eles foram controlados. Eu tinha aquele controle da concentração, mas por mais tempo esse fármaco vai ficar circulando, por mais tempo ele vai ter aí esse fármaco dentro do organismo, por mais que ele saia do processo anestésico, gente, aí ele fica com aquela tontura. Alguém aqui já fez endoscopia? Na endoscopia se usa ou o Propofol, que está sendo usado bastante, ou algum benzodiazepínico mais potente, né? Alguém quer falar comigo? Não, eu já, mas eu não usei anestésico, foi sem nada mesmo. Só Fez xilocaína. endoscopia sem nada? Sem nada, porque tinha prova à tarde, aí eu Que fui lá de manhã e falou, não, coragem, vamos fazer sem nada mesmo. Aí foi. que beleza. É doido esse Rubens, gente. Muita coragem mesmo. Corajoso, viu? Adoro que me coloque para dormir. É, porque naquele processo ali, mesmo que não machuque, não faça nada, só aquela sensação, né, do tubo, tudo aquilo já é uma Não, é sensação bem péssimo. desconfortável, né? Deus me livre, você sente o negócio andando lá dentro. Péssimo. Nossa. É assim que descobre os psicopatas, Rubens. É, Rubens foi um pouco Brincadeira, fica irmão. alarmante agora, assim. Rubens gosta do desafio, né, Rubens? Então, nesse caso, pessoal, já viu quando a pessoa vai saindo da anestesia, da endoscopia, que ela fica meio grogue, ela pergunta as coisas, fala, não lembra, ela não dá muita ideia, né, do que você está falando, porque ela está recuperando o processo. Quanto mais tempo ela ficar em contato com aquele medicamento, mais medicamento vai ter no corpo dela, e mesmo que ela acorde, por mais tempo ela vai ficar tendo esses efeitos, né, de alteração de consciência por causa da presença da medicação na circulação. Então, no caso do inalatório, quanto maior o coeficiente óleo-gás, maior a potência dele. Quanto maior o coeficiente sangue-gás, para alguns casos, isso significa que ele tem uma afinidade com proteína plasmática muito alta, tá? Então, quer dizer que ele gruda na proteína e a taxa de dissociação dele é mais lenta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar bastante medicação para que isso incorpore nessa proteína e tenha maior facilidade, a hora que ela estiver circulando pelo cérebro, de sair, desgrudar da proteína e entrar em contato com o sistema nervoso central. E isso demora, pessoal. Então, normalmente, o fármaco que tem um coeficiente sangue-gás mais alto, ele é um fármaco de indução lenta. Ele demora para conseguir que as concentrações que você está administrando de anestésico sejam as concentrações coerentes com a que você encontra no cérebro. Por isso que depois, você só vai medir a sua concentração alveolar mínima depois do equilíbrio. A hora que você entrou no equilíbrio, que o paciente conseguiu entrar na inconsciência, não está respondendo, é que você vai medir aquela concentração alveolar mínima. Foi assim que eles determinaram. Então, essa regra para vocês tem que ficar muito clara, porque não necessariamente um fármaco muito potente vai ter indução rápida. Ele pode ser muito potente, mantém a anestesia por muito tempo, mas a indução dele é lenta. E aí entra a associação de mais de um fármaco.
Por isso que normalmente se associa um parenteral com o inalatório. O parenteral de indução rápida e o inalatório com a manutenção e o controle melhor. Porque se eu vejo que o meu paciente está entrando em depressão bulbar, eu administro oxigênio, reduzo a quantidade de anestésico no pulmão, isso vai, então, levar a um novo equilíbrio entre gás, sangue e cérebro. Então, eu reduzo, automaticamente eu estou reduzindo essa quantidade no cérebro. E se eu pensar dessa forma, até para fazer essa mexida das quantidades no cérebro, esses medicamentos que têm um coeficiente sangue-gás, eles são mais difíceis, porque eles estão em uma alta quantidade no sangue. E para fazer essa redução do sangue, às vezes é um pouquinho mais complicado, tá? Então, essas duas coisas têm que ficar muito, sabe, muito certinhos na cabeça de vocês. E coisas que caem muito em prova de residência sobre anestésicos inalatórios. As características físico-químicas deles. E de todos, na verdade, né? Essa questão da lipossolubilidade, essa questão dos tempos de indução, as características dele em si. Né? Quem é mais potente, quem induz mais rápido, né? Comparação entre eles, eu já vi cair. Há um tempo atrás, até uma turma levou para mim a prova de residência da clínica, da UFG. Até eles falaram assim, ai, Cris, você está fazendo questão para a prova da residência? Eu falei, não, por quê? Ele falou, aqui, tá igualzinho as questões de sua prova. E estava realmente muito parecido com as questões de prova. Tá? Então, essas coisas, elas são bem comuns de se cair em prova. Tá? Então, e por isso, gente, que no final lá da aula de inalatórios, eu coloco para vocês os fármacos que são limitados por perfusão e os fármacos limitados por ventilação. Vocês lembram disso lá no final da aula? Lembra do gráfico? Deixa eu pegar o gráfico aqui. Quem que são os limitados por ventilação? São os que têm coeficiente gás-sangue, né? Sangue-gás muito alto. Ou seja, o que eu tenho que fazer para saturar? Eu tenho que ventilar mais com anestésico. Eu tenho que dar mais anestésico. Quanto mais rápido eu saturo o sangue dele, maior a probabilidade de ele entrar em equilíbrio mais rápido com a barreira hematoencefálica. Por quê? Porque a adesão dele com a proteína é tão alta e eu tenho que lembrar que a única fração que faz efeito é a fração livre. Então, ele tem que estar livre. E como é que ele faz ele ficar livre? Deslocando esse equilíbrio, forçando as proteínas a saturarem e ele ficar livre. Só que isso é o comum e isso não funciona para todos. Se vocês olharem lá na tabelinha, dentre os fluranos, nós temos aqui, ó, o isoflurano. Se vocês observarem aqui, eles são considerados de alta potência. Ele tem o coeficiente sangue-gás baixo em relação aos outros medicamentos, né, que seriam grandemente potentes, como o alotano. Mas ele tem um coeficiente sangue-gás que seria considerado relativamente intermediário. Então, ele consegue sim ligar em proteína, não é com uma alta afinidade, mas ele consegue manter essa potência. Então, ele tem esse equilíbrio entre os dois, que é o que você quer, né? Você consegue induzir uma anestesia mais rápido e consegue manter essa anestesia de uma forma mais tranquila, com alta potência. Certo, gente? Teve uma dúvida, acho que foi lá no fórum, sobre a questão da... Eu até vou ver as questões lá, teve umas dúvidas de gabarito, eu vou olhar como está escrito lá, mas, porque na hora de digitar a gente pode digitar errado. Mas sobre aquilo lá, quando você administra algum medicamento que tem o efeito central, que seriam esses dois, né? Eles vão, normalmente, em concentrações menores, reduzir as vias de regulação, que são as vias inibitórias. Então, os pacientes tendem a ter um estresse maior cerebral. Então, tem que tomar bastante cuidado com as doses. Não usar a dose subclínica, porque senão você inibe só essas vias inibitórias cerebrais e o paciente tem aquele delírio, excitação e alterações de consciência. Certo? Sobre os locais, a gente tem os dois grandes grupos, os ésteres e as amidas. Todos eles são relativamente básicos, mas a gente tem que levar em consideração aí, então, para o efeito deles, o pH do local. O pH tem que estar em torno de neutro a superior. Se ele tiver ácido, a taxa de protonação é muito alta, e aí, fármaco protonado não vai conseguir atravessar as barreiras, né, que estão ali em volta dos feixes neuronais, penetrar nos tecidos e conseguir fazer o efeito. Então, essa característica é muito importante para o anestésico local, a questão da inflamação. Como que você pode mexer nisso, né? Realmente, às vezes tem um certo equilíbrio, mas a inflamação altera muito, por isso que tecido inflamado não pega anestesia.
Acho que foi semestre passado, uma aluna falou que a amiga dela foi parar no pronto-socorro, não sei o quê. Toda estourada, você tinha machucado a mão, o que que ela tinha feito lá? Aí chegou lá, o médico falou assim, "Ih, nem vou te dar anestesia, porque não vai funcionar, tá muito inflamado." Aí a menina achou que era mentira, sabe? Ficou revoltadíssima. Como assim? Ele queria que eu sentisse dor. Eu falei, não, minha filha, não ia adiantar mesmo não. Estava muito inflamado, não ia fazer efeito. E realmente não faz. Certo? Tem outras formas também de melhorar a funcionalidade anestésica local. E aí a gente tem a administração dos vasoconstritores. Alguns são administrados diretamente com a adrenalina, né? Com a epinefrina, que já faz uma vasoconstrição local. Aí você tem que tomar cuidado aí, pessoal, com as características do tecido. Se aquele tecido pode sofrer aquela vasoconstrição, se essa vasoconstrição não vai levar a uma alteração tecidual, como necrose, como alteração histológica daquele tecido. E se esse paciente não é hipertenso, se não é gestante, gestante a gente não deve usar anestésico com vasoconstritor, a não ser que a vasoconstrição ela seja uma característica do anestésico em si, ele já tenha característica dele ser vasoconstritor naturalmente, tá? Porque a tendência do anestésico de circular no organismo ela é menor. A do vasoconstritor não, quando você administra junto, ele tem uma tendência de sistematizar de uma forma mais intensa. Deixa eu ver aqui, mais coisas para chamar a atenção. Tem que compreender bem aquelas questões dos canais, né, das afinidades, por que vai melhorando ou piorando de acordo com a abertura dos canais, as características de hidrofobicidade, características de em qual locais eles são metabolizados, né, a diferença do éster e da amida. E, gente, tomar muito cuidado com a questão da sistematização do anestésico local. Se ele ficar disponível no sistema, né, para o sistema todo, aí é muito difícil de reverter, porque o efeito dele é num canal muito inespecífico, né? Ele faz um bloqueio de neurotransmissão, um tipo de canal que tem em todas as fibras neuronais. Então é como se você parasse a sinalização corporal. E aí ele tem uma potente, né? Ele é muito potente nessa redução da sinalização. Lembra do slide que eu coloquei para vocês lá? Dos canais, gente? Ou não? Sim ou não? Vocês assistiram a aula, gente? Ainda não, professor. Ah, então tá bom. assistindo. Então vocês olhem lá a aula, tá? Vão ver lá os canais que são Eu tô tentando afetados. achar aqui, pessoal. São os canais de sódio, gente. Então, que são aqueles canais que são dependentes de voltagem. Então, se a gente pensar no canal de sódio dependente de voltagem, tem todas as fibras, não tem? Todas as fibras neuronais têm. Para que haja uma despolarização, eu preciso dele. Se eu bloqueio ele, eu não tenho neurotransmissão. Então, o anestésico local, se ele penetra no seu sistema, né, se ele se torna disponível para o sistema todo, você pode ter, então, um paciente que vem a óbito, né? E aí tem algo, até coloquei no final, um caso de uma aplicação que foi feita numa paciente, né, numa reportagem, que a pessoa administrou o medicamento, que era a ropivacaína, que é um medicamento muito usado para auxiliar no trabalho de parto, inclusive, só que ela administrou pela via errada, né, ela administrou endovenosa, e a paciente teve parada na hora. Então tem que tomar bastante cuidado com essa medicação. E aí, paciente gestante, quando faz administração, até dentista mesmo, quando vai acompanhar esse paciente, né, ele não faz o uso normal da medicação anestésica com muito cuidado, porque, se possível, não utilizar o anestésico, porque ele pode gerar um abortamento do feto, tá? Vocês têm dúvida, gente? Porque eu vi que vocês estão tudo meio aperreado aí com a prova, né? Alguém tem alguma dúvida para falar? Não, professor. Professor, você pode me explicar um pouco sobre aqueles canais, né? O que é o metabotrópico? Que são canais que são receptores Essa questão do metabotrópicos? são metabotrópicos, são receptores ou são São receptores. a substância química? São os receptores mesmo. São receptores.
Receptores metabotrópicos são aqueles receptores acoplados à proteína G. Todos eles são chamados de metabotrópicos. Todos que são sinalizados por proteína G. São esses. Tá, eu ficava Então, com dúvida se era a substância química ou se era o... Não, é o receptor. Então tá, obrigada. Tá? E a mesma substância, ela pode se ligar tanto em canal quanto em receptor metabotrópico, que é naquelas regulações, se vocês lembrarem lá quando fala da sinalização da dor e da regulação da dor, né? A gente tem eles ligando tanto em canal quanto em receptor metabotrópico. Então, o GABA, por exemplo, ele tem receptor acoplado a canal e receptor metabotrópico. Tem efeitos diferentes, mas ambos, a sinalização por ambos gera uma inibição da transmissão neuronal. E despolarização. Tá? Pessoal, então, terminem de assistir, quem não terminou, Professora. vejam de novo. Fale, Rubens. Eu tenho uma dúvida. A cetamina, ela vai regular o sódio e o cálcio ou o sódio e o potássio? Regular como você está falando? Local? É. Então, Que ela porque vai os receptores NMDA, eles são receptores acoplados a um canal, lembra? Lembro. Que é o canal, o receptor NMDA, ele é de glutamato. E o canal de glutamato é um canal de cátions, e aí passa tanto cálcio quanto sódio. Ela tem os canais de glutamato, ele tem os receptores de glutamato, os canais para cálcio, para sódio, e esses que são gerais para os dois. Então pode passar os dois. Então ele faz a regulação da entrada das duas substâncias. Não, perfeito. É porque eu tinha notado de potássio também, mas eu acho que eu errei, era cálcio mesmo. Não, é cálcio e sódio. sódio. Cálcio. Que faz depolarização. Tá? Aí lembra dessas diferenças aí. O etamidato ele é menos usado, né? Que ele tem aí para... Ele é mais relacionado com pacientes que têm hipotensão, com risco de hipotensão, né? Porque ele não altera a pressão arterial. Então, por isso que ele é indicado para esses casos, diferente dos outros. Certo? Certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, gente, é o seguinte. Algumas pessoas não terminaram de ver. Se tiver dúvida, coloquem lá no fórum, que daí eu olho até semana que vem no fórum e respondo. Mas aí na semana que vem, quem vai estar na síncrona, acho que é o Denis e o... Não sei se é o Brito, se é o Libago. É com eles, tá? É com quem fez a atividade dessa semana. Mas deixa lá no fórum que eu respondo. E eu vou dar uma olhada lá no quiz, que as meninas parecem que falaram que tem alguma coisa com gabarito errado. Eu tenho que olhar como está escrito. Aí eu vejo certinho como é que é. Beleza? Beleza. Então, Obrigada, professora. obrigada a você. Beleza, obrigado. Obrigada, professora. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Valeu.